Muito bem, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma revisão de língua portuguesa. Sou o professor Mário e vamos para a aula de língua portuguesa. Vamos lá. Muito bem, aula 33, aula de língua portuguesa, tipo textual, narração. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos a ela? Você sabe o que é narração? Você já contou uma história para alguém? Seus pais já lhe contaram uma história? Seus avós já lhe contaram uma história? Muito bem. Então, a narração, ele é um tipo textual em que há um narrador que conta a história. Olha só as características da narração. Vamos lá. Muito bem. Então, olha aqui, ó. O que é narrar? Tentar convencer sobre suas opiniões? Você acha que é isso? Você acha que é discutir o seu ponto de vista? Narrar uma narração? Você acha que é isso? Você acha que é relatar fatos? Contar uma história? O que você acha? Ou é recitar uma poesia? O que é narrar? Muito bem, se você respondeu aqui que narrar é relatar fatos, contar uma história, você acertou. Exatamente, é isso que é narrar. Muito bem. Você sabe o que é um texto de ficção? Não? Vamos lá, olha só, observe aí o que é um texto narrativo ficcional. Muito bem, ele faz parte de do mundo real. Muito bem, ele inventa um mundo, né, onde os acontecimentos ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história. Muito bem, você já viu um filme, você já leu um gibi, você já leu um mangá, indicando ali uma história ficcional, ou seja, uma história inventada? Tenho certeza que sim. Muito bem. Outra característica, eles inventam um mundo, né? Então, se você já leu uma história, um mundo fantástico, criado ali pelos narradores, pelos escritores, então eles vão inventar um mundo onde os acontecimentos não ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história. Muito bem, eles vão contar a história de um mundo real, mas de uma maneira fictícia. Muito bem. Essa narrativa, ela obedece a alguns elementos. Que chamamos de elementos da narrativa, que os autores seguem. Muito bem. Então, vamos a alguns elementos? Vamos conhecer alguns elementos da narrativa? Observe aí. Elementos da narrativa. Então, se você for ler um texto narrativo, você vai ter essas características aí, ó, vai ter esses elementos. Primeiro, para um texto narrativo, você tem que ter personagens. Quem são os personagens dessa história? Não é isso? Então, ele vai ter os personagens. Vai ter também a ação. O que é que aconteceu nessa história? O que desenrola essa história? O que vai mover essa narração? Então, ela vai ter ações. Vai ter também o espaço. Professor, o que é o espaço em uma narrativa? É onde vai ocorrer essa narrativa, onde vai se passar essa história. Vai se passar em Nárnia? Vai se passar em Manaus? Vai se passar na Zona Leste? Vai se passar essa história na Zona Norte de Manaus? Então, o espaço é onde vai ocorrer essa história, onde vai se passar essa história narrada. Outra situação, outro elemento que você vai encontrar também na narrativa é o tempo. Quando é que vai passar essa história? Né? É na pandemia de 2021? É no ano de 2022? Então, é onde você vai se localizar na narrativa, entender em que tempo está passando, quando se está passando essa história. Professor, mas sempre eles vão indicar o tempo na história, vão indicar na narrativa que eu estiver lendo? Nem sempre. Você pode encontrar autores ali que vão indicar apenas, te dar pistas, né? Pistas a respeito do tempo em que essa história se passa, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos prosseguindo? Olha só. Vamos falar sobre elementos fundamentais de um texto narrativo. Olha só, vamos lá? Observe aí, vamos ver quais são esses elementos. Primeiro, narrador. É fundamental o narrador, né, nesse tipo textual. Então, ele vai indicar o foco narrativo. Como é que ele vai indicar essa narração? Ele vai participar da história como narrador? Ele é um personagem que está contando a história? Ele vai só observar de fora e contar essa história para você? Muito bem. Então você tem que ficar atento disso, ficar atento
como vai funcionar essa história, ok? Muito bem, então vamos lá, ó. Narrador é aquela que conta os fatos. Opa, vamos só retornando para conceituarmos aqui, olha só. É aquele que conta os fatos e pode ser personagem ou pode ser observador, como eu falei. Ele pode participar da história como personagem, contar essa história, ou também ele pode apenas ser um observador, contar a história de fora ali como um narrador observador, ok? Contando a história. Observe aí, olha só. Então temos aí o narrador, que ele pode ser de dois tipos de narrador. Falei aqui sobre o narrador observador, falei aqui sobre o narrador personagem. Muito bem, olha só, então ele pode ser de dois tipos. O narrador em primeira pessoa é aquele que participa da ação, ele participa da história, né? Ou seja, ele se inclui ali na narrativa, ele se inclui na narrativa. Trata-se do narrador personagem. Você já leu um livro em que o narrador ele conta a própria história? Muito bem, olha só. Professor, como é que eu sei que o narrador ele está participando da história? Vamos ler esse trecho aqui, olha só, observe aí. Estava andando pela rua, quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o vagarosamente, abriu e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantia de dinheiro. Como é que eu sei, professor? Observe os verbos. Observe os verbos, olha só. Observe aí, ó. Estava. Quem que estava? Eu estava. Eu tropecei. Então notem aí, olha, que esse personagem está contando uma história, ele está participando dessa história, ok? Muito bem. Então, é uma das características, é o que nós chamamos de marcadores temporais. Você vai observar aí nos marcadores temporais, além dos verbos, os advérbios também, eles vão indicar ali essa história. Muito bem. Outra situação, narrador em terceira pessoa. Olha só, temos também o narrador em terceira pessoa. Muito bem. Professor, como é que é esse narrador em terceira pessoa? Olha aqui, ó. Muito bem, você se lembra, né? Vou falar aqui, ó. Eu, primeiro, tu e ele. Olha só, terceira pessoa aqui, ó. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa, terceira pessoa. Muito bem. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Nós. Muito bem. Então, essas histórias, esse narrador, ele vai contar história na terceira pessoa, ele vai narrar essa história. É aquele que não participa da ação. Ele não participa da ação, ele só conta a história, olha só. Ele não se inclui na narrativa. Muito bem, então temos aqui então um narrador observador, ele está de fora ali contando essa história na terceira pessoa. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou-o vagarosamente, abriu e viu, surpreso, que lá havia uma grande quantidade de dinheiro. Notaram pelo verbo aqui, ó. Notaram aqui, ó. Pelo verbo também. Você vai observar esse marcador temporal e vai indicar quem é o nosso narrador. Olha só. Ele estava. Ele tropeçou. Então, notem que esse narrador ele está contando ali, ele é um narrador observador, é um narrador em terceira pessoa. Olha aqui, ó, ele estava, muito bem, eles estavam. Então, nós vamos ter aí um narrador em terceira pessoa, um narrador observador. Muito bem. Vamos prosseguindo? Temos aqui alguns exemplos para você de enredo. Você sabe o que é um enredo? Muito bem. É a partir do enredo que vão se desenrolar as histórias e desenrolar as ações da narrativa. Muito bem. Então, o enredo, o que é? Como? Por que ocorreu aquela história? O enredo ele é o conjunto de acontecimentos encadeados que constituem a trama, que constituem a narrativa, constituem a história. Muito bem. E o espaço? Já falei um pouco aqui de espaço, mas vamos relembrar, olha só. Espaço é onde essa história se passa, é onde essa narrativa se passa. Falei aqui, né? Essa história vai se passar em Parintins, essa história vai se passar em Rio Preto da Eva. Aí vai do autor, né, que você vai observar. Às vezes também ele deixa pistas, ele pode não indicar o local, pode ser um local
uma ficção, né? uma criação do autor, então basta você analisar ali esses textos narrativos. É o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. E o tempo? Olha só o tempo aí, observe aí. Tempo, tempo, tempo. Quando ocorre essa história? Que tempo que passou? Ah, foi no verão de 82, passou-se na primavera do ano passado, passou-se na pandemia de 2021. Então, você vai observar essas características nesses textos narrativos, qual o tempo que se passa essa história. Então, retrata a duração em que dá a ação, demarcando quando ela aconteceu. E os personagens? Personagens. Quem participou dessa história? São as pessoas ou os seres personificados que vivem fatos narrados e podem ser protagonistas ou antagonistas, né? Ou personagens secundários. Professor, o que é antagonista? O que é protagonista? Muito bem, falar de uma forma simples para você. Quando você vai assistir um filme, você tem lá o vilão e tem o mocinho. São antagonistas, são ações contrárias. Muito bem, isso é um antagonista, tá ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ler um texto? Vamos ler um texto? Olha só, observe aqui, ao meu lado aqui o texto, olha só. Então vamos ler o texto. O texto é de Loyola Brandão, Inácio de Loyola Brandão. O nome do texto chama-se Verde, o Verde. Olha só, acompanhe comigo, leia junto comigo o texto. Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez, observe aí, olha só esse marcador temporal. Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada, morei, olha só, esse marcador temporal aí também, indicando que temos um personagem narrador, né? Eu morei, eu participei, muito bem, primeira pessoa. Então, uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível, quase que saía arara, né? Uma árvore incrível, muito bem. Prosseguindo, olha só. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos da cidade. Prosseguindo, olha só. Percebi, olha aí, eu percebi, certo dia, que a árvore começava a morrer. Secava lentamente até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá, comentávamos no bar ou na padaria. Muito bem, comentávamos, né? Então temos outros personagens. Muito bem, prosseguindo aí, ó. Não voltou, não, vamos retornando, isso, exatamente, ó. Não voltou, a árvore não voltou. Muito bem. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu. Fora envenenada. Olha só, vamos prosseguindo com a nossa historinha aí, olha só. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos a árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Olha só, prosseguindo. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Muito bem, então temos aí um texto narrativo. Muito bem. Vamos ver algumas estruturas, os elementos que compõem essa narrativa? Observe aí, olha só. Então temos alguns elementos. Temos um narrador, que é o narrador personagem, falei para você, né? Eu vivi em São Paulo. Então temos um narrador personagem, ele participa da história, está contando uma história que ele participou. Muito bem, o que nós temos mais aí? Temos o espaço, onde é que se passa essa história? Na rua, na calçada, poderíamos acrescentar a cidade de São Paulo também, que ele fala logo no início. O enredo dessa história é uma árvore que enchia a rua de vida, mas que de repente parou de florescer. Esse é o enredo da história. Muito bem. Os personagens que participam da história. Vizinhos, uma senhora suspeita de envenenar a árvore. Então são os personagens. E o tempo?
O tempo ele indica lá no início, né? Uma vez. Então é meio impreciso, né? Uma vez, na época. Então foi o tempo que se passou essa nossa história. Muito bem. Então compreenderam como funciona o texto narrativo? Então temos aí o quê? Temos um narrador, que pode ser um narrador de primeira pessoa, um narrador em terceira pessoa. Ou seja, um narrador em que ou ele é um personagem, está contando a história, participa da história, participa da narrativa, ou ele é um narrador observador, que ele está de fora e conta aquela história ali, aquela narrativa. Temos o espaço onde se passa essa história, né, o local, temos o enredo da narrativa, temos os personagens da narrativa e o tempo em que se passa essa história, ok? Ficou claro, então, essas características do texto narrativo? Muito claro. Inclusive, esses elementos são elementos muito importantes que você vai analisar quando você for observar um texto narrativo, ok? Vamos praticar? Vamos para a nossa dinâmica. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos ler esse texto. Olha só, observe aí, ó. Temos um texto, você vai ler esse texto, aí nós temos o comando da questão. Olha só, o comando diz. O comando diz o seguinte, olha só. Vamos aí. Com base no texto abaixo, destaque os elementos a seguir. Você vai indicar, você vai ler o texto, vai indicar o lugar em que se passa essa história, o tempo, os personagens e o tipo de narrador. É um narrador observador? É um narrador personagem? Muito bem. Indique, responda pelo chat, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários.
Muito bem, retornando aí para a nossa atividade, temos algumas participações? Temos algumas participações aqui. Vamos ler aqui o nome das participações. Temos a Emily Nascimento, marcou a letra C. Quem mais que nós temos que participou? A Vitória Braga, é isso, Vitória? Marcou a letra C. Temos quem mais? Letra C, mas você tem que indicar os personagens, indicar o lugar que se passa a história. Quem mais aqui? Indicar o tempo que se passa essa história, indicar os personagens da história e indicar o narrador. Que tipo de narrador é essa história? Muito bem, vamos ver a resposta da Paula Amanda, que falou o seguinte aqui, olha a resposta dela, que os personagens são a Cata, o Beto, a Aninha e a professora Márcia. Muito bem, vamos prosseguindo? Ver mais participações? Mais participações. As pessoas não compreenderam a pergunta. Olha só, temos mais? Temos mais? Vamos passando aí, ver se nós conseguimos algumas. Não. Estão colocando letra C, mas não é, para você responder os elementos da comunicação. Muito bem. Somente. Não, temos aí, olha, o José Mário respondeu, o lugar que se passa a história é a escola, o tempo é manhã, os personagens, o menino, Cata, Beto, Aninha, o narrador é o menino, o Marcelo. Menino Marcelo, muito bem. Vamos à resposta? Observe aí. A resposta, vamos lá. Resposta dos elementos da narrativa. Muito bem, vamos ao gabarito? Então, o lugar que se passa a narrativa é na escola, o tempo é na atualidade, os personagens é eu, no caso o Marcelo, a Cata, o Beto, a Aninha e a professora Márcia, e o narrador é um narrador personagem. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês e nos encontramos na próxima. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.